When the waves smile, they Namastê. O Deus que existe em mim reconhece que o Deus que existe em você são a mesma essência. Por isso, ele reverencia, saúda e por amor a você, por amor a mim, por amor a tudo e a todos. Se você que já viu o tema no início da live, alergias e inflamações, não quiser trabalhar esses conteúdos, que você verá que só depende de nós, porque medicação nenhuma, em parte alguma, vai resolver essa problemática. Eu vou compreender se você sair da sala agora e perdermos você, por este momento, como telespectador, como internauta. Mas se quiser, de fato, ir na causa para solucionar os efeitos, seja bem-vindo ao despertar da consciência, à luz do ensino universal dos Espíritos. E grafamos na página 273 da obra O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, as seguintes informações. A vida mental é semelhante aos músculos que, quando não exercitados, atrofiam. Sem exercitar a mente, ela atrofiará. Se o exercício for contrário à lei de amor, ela se deformará, assim como seus veículos de manifestação, a começar pelo corpo mental. Os músculos exercitados apenas em determinados movimentos, quando convocados a exercícios diferenciados, encontrarão enormes dificuldades. O mesmo acontecerá com a mente e os pensamentos. Quando fixados em determinadas ideias, cristalizam-se de tal forma que podem gerar todos os tipos de enfermidade e ainda mais, resistentes a qualquer terapêutica disponível nos planos físico e espiritual. Como afirma Miramês em Horizontes da Mente, todos os tipos de fobias nascidas da depressão nervosa trazem consigo energias deturpadas, transmutando-as em inúmeras alergias que têm a facilidade incrível de muitas mudanças de aspectos, confundindo os terapeutas mais hábeis da Terra. Apenas, agora, a nossa pessoa, com o auxílio deles. Apenas um ser poderá se desfazer de uma criação qualquer com eficiência. O seu próprio Criador, quando consciente dessa realidade. Então, se você aguentou firme, internauta, você, telespectador ou internautas e telespectadores, porque de fato vocês querem libertar-se. O conhecimento nos desperta.
o conhecimento compreendido e aplicado nos libertará. Agradecemos mais uma vez a vocês por serem a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves que nos conduz até vocês. Inclusive, já fazer um mexão. Domingo que vem, ela e a Pamela Ulho, que estaremos aqui apenas como alguém que interfere, às vezes, não acrescentando muita coisa, mas elas são as terapeutas que vão mostrar essas realidades das inflamações. A Aline, por exemplo, pelo açúcar e certas alimentações, elas vão dar continuidade. Hoje nós estamos levantando a causa espiritual a algumas situações que não vai interferir no assunto que elas colocarão. De modo que a nossa gratidão às emissoras parceiras que vão propagar a mensagem, como a TVC de Três Lagoas, a Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo Andradina, a Rádio e TV Webs Espaço Espírita de Santa Catarina, o Canal Mais Brasil de Frutal, Minas Gerais, nossa gratidão profunda. Às empresas e às criaturas que nos auxiliam monetariamente para que o projeto possa seguir. Tanto esses colaboradores anônimos, para vós outros, para nós não são anônimos, que nos ajudam mensalmente ou esporadicamente, e as empresas Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojoaria Sol e o Espaço Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Del Príncipe, no Marabá, no Pará, e Pousada Colonial em São Luís do Maranhão. Deus os abençoe grandiosamente por tanta bondade, por tanto desprendimento e por tanto amor. E para conversarmos a respeito da temática, o Luiz Carlos, pai da Aline Gonçalves, que doou, segundo muitos, a menor célula do seu corpício. A Marília Gonçalves, a maior, né, Luiz? Mas sem a sua pequenina, sem o cometinha, o planetinha, os dois não virariam algo maior, mais grandioso. Seja muito bem-vindo. Começou através do prazer e se tornou uma grande responsabilidade, né? Foi muito interessante. Mas você que não desligou e que aproveitou a oportunidade, vai valer a pena, porque eu sou um exemplo vivo dessa situação, né? E venho trabalhando essa situação em mim e vai valer a pena. Você que passa por essas situações aí. Se mantenham, façam perguntas que vocês vão ver que vai valer muito a pena. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e que eu possa contribuir com quem está aí do outro lado. Toda a proposta do projeto O Despertar da Consciência, hoje do Instituto Despertar da Consciência, ele visa acrescentar mais um ponto nesse conto. Ou seja, falar mais do mesmo não acrescenta. Então ele procura trazer uma roupagem diferente nas informações para acrescentar ao já dito. Procura falar de coisas simples com profundidade, porque se falar de coisas profundas com simplicidade, vamos ficar na periferia. E sempre a intenção é falar muita coisa de pouca coisa, ou seja, pegar um ponto e colher um máximo de informações a respeito desse ponto. Por exemplo, se nesta obra, O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, dedicamos um capítulo 10º, à autocura. O primeiro item, o construtor de si mesmo. O segundo item, como manter a saúde por meio da alimentação. E depois, como iluminar-se na ação. E o segundo livro, por querer falar muita coisa de pouca coisa, construímos 8 capítulos em cima do capítulo 10º. Mas praticamente com todas as informações diferentes do que está no capítulo 10º.
E hoje não seria diferente, porque não vamos entrar no mérito da sinusite que eu curei embaixo do chuveiro, com a água que cura todas as doenças. O ar cura todas as doenças. O sol cura todas as doenças, porque são energias em potencial. A música cura todas as doenças. Ou melhor, nenhum desses elementos cura doença alguma. Se eu souber usá-los, eu vou curar-me de todas as enfermidades. Por isso, nós vamos falar das alergias, que é algo mais leve, e de inflamações. E começamos a ler assim. A vida mental é semelhante aos músculos que, quando não exercitados, atrofiam. Então, aquilo que eu não uso, atrofia, porque o energismo não vai ficar esperando sem trabalho. Vai para outras áreas. Então, se eu tenho trabalho, quando eu fazia artes marciais, eu malhava lá na academia, tinha braços bem robustos. Eu não tenho mais a necessidade disso, então eu tenho o suficiente. Mas se eu precisar, um pouco mais de um mês com alimentação adequada, com um projeto equilibrado de propósito e os exercícios adequados, como eu sei fazer hoje, sem machucar o meu corpo, sem sobrecarregar o meu corpo, e eu recobro uma musculatura fantástica em pouco mais de um mês. Isso já tenho experiência. E da mesma forma, como nós seguimos, os músculos não exercitados, ou melhor, a mente que não exercita a atrofia, o músculo não exercita a atrofia, a mente também atrofiará. Da mesma forma, se eu não uso o conhecimento que tenho, se eu não penso, se eu não raciocino, eu vou esquecendo o próprio conhecimento e as conexões que eu tinha de sinapses, não só conexões nervosas, conexões psíquicas que nós chamamos de raciocínio, o uso da inteligência, do poder imaginativo, da capacidade criativa que é o pensamento, o acesso à minha própria memória, isso vai... Por isso que tem pessoas que às vezes muito já falam, mas eu estou esquecendo de tudo, ou quase tudo. Eu tenho dificuldade de dominar os meus pensamentos, de usar devidamente a minha inteligência. Como eu tenho um amigo, né, Luiz? Eu começo a fazer uma visualização, daqui a pouco eu estou consertando o pneu do carro lá não sei aonde. Desamassando a porta. Desamassando a porta. Então, é mais ou menos por aí. E esse exercício da mente está dentro daquele processo que você já comentou com nós. Não basta exercitar aí com alguma coisa chula, os 4%, e deixar de exercitar ela com aquelas situações que levam a esse exercício e a esse crescimento dela. Exato. Essa leitura aqui, para uma compreensão mais vasta, eu vou movimentar de 27 áreas da minha mente a 33. Só para entender isso aqui nas entrelinhas. E se for alguma coisa muito do próprio... Se for chulo, uma leitura pornográfica, alguma coisa que já de imediato já vai dar o prazer sensório, 4 áreas, quanto no máximo 6 áreas do cérebro, interessada naquela causa. A pessoa pode exercitar, mas está exercitando equivocado, que nem os músculos também. E não desenvolver essas áreas no ser, né? Por isso que, às vezes, diante de uma leitura, às vezes pode estar acontecendo com você agora, diante de uma leitura como essa, você já pode começar a bocejar. Verdade. Já preparando o corpo para dormir. Quer dizer, ele está dando já um chute no seu traseiro, falou, não escute esse caboclo, porque você vai querer mudar e nós não estamos interessados nesse negócio. E isso nós vimos e muito na nossa casa. Com certeza. Não era cochilos não, né, Sebastião? Era verdadeiros sonos mesmo. Então, assim como se não exercitamos os músculos, atrofia, se não exercitamos a mente, ela atrofia. Se o exercício for contrário à lei de amor, a mente deformará.
ela vai perdendo a sua forma harmônica e ela fica mais uma casa abandonada a serviço de pensamentos e emoções desgovernadas. Ela não consegue mais a coordenação. Assim como seus veículos de manifestação, a começar pelo corpo mental, corpo dos desejos, o corpo emocional, todos esses corpos vão seguindo a sequência porque ela é o molde que os cria e por meio deles se expressa. O próprio cérebro físico, que é a manifestação final, né? Exato. Então, quando fixamos em determinadas ideias, melhor, quando fixados em determinadas ideias, porque eles geram as ideias. Eles cristalizam-se de tal forma que podem gerar todos os tipos de enfermidades e ainda mais, resistente a qualquer terapêutica disponível no plano físico e no espiritual. Eu estou falando de experiência própria. É onde Miramês retrata que todos os tipos de fobias, todos, e quando fala todos, não ficou ninguém de fora. Então, todos os tipos, todas as espécies de fobias nascidas da depressão nervosa, está entendendo? Quando a coisa está pegando, a pessoa fica nervosa e começa a rir, que não consegue segurar, né? O trem está desabando e ela está sorrindo, disfarçando. Chama depressão nervosa, porque lá no fundo a tristeza profunda da situação que está presenciando. Então, todos os tipos de fobias nascidas da depressão nervosa trazem consigo energias deturpadas. Então, todos os tipos de fobias nascidas da depressão nervosa traz consigo energias deturpadas, quer seja pelo pensamento, pelo sentimento, palavras ou atitudes, transmutando-as em inúmeras alergias, e alergias são dificuldades de relacionamento com algo, consigo ou com alguém. Joana de Ângeles. E essas inúmeras alergias têm a facilidade incrível de muitas mudanças de aspecto. Na mesma hora que está de uma forma, está de outra. Na mesma hora que eclode na pele, vai lá para a laringe, para a faringe, a hora está nas articulações, elas viajam. Confundindo os terapeutas mais hábeis da Terra. Porque eles nunca vão conseguir. Meu irmão desencarnou tomando uma enormidade de medicamentos e foi com alergia, rinite. E concluímos, por experiência própria, que apenas um ser poderá se desfazer de uma criação qualquer com eficiência. O seu próprio Criador, quando consciente dessa realidade. Te dou ainda a oportunidade de sair da sala outra vez, porque não começamos o estudo ainda. Porque quando você ficar sabendo de fato que alergias, como Joana de Ângeles retrata, dificuldade de relacionamento com algo, pode ser até com a água. Tem pessoas que têm dificuldade de tomar água. Eu tinha. Estou me reconciliando com a água. Um amigo em comum também tem, que é o Zeca. Ele está nos ouvindo aí. Tomando engoles, mastigando, agradecendo, porque a vida toda, até há pouco tempo, é uma dificuldade enorme, não tomar mais do que 2 copos d'água por dia. E vários prejuízos por conta disso. Então, dificuldade de relacionamento com algo, que pode ser a água, pode ser um alimento, e o alimento pode ser natural. Se eu rejeitar o alimento pelo que eu vejo do alimento, pelo que eu sinto do seu aroma, da sua fragrância, do seu cheiro, quando degusto, ou do que eu ouço falar,
eu já posso criar uma rejeição, estou em dificuldade com algo. Mas eu tinha e ainda tenho algumas dificuldades comigo. Antes eu não suportava, Luiz, ouvir a minha voz. Falar como que o povo... Mas agora eu já consigo ouvi-la sem me recriminar. Eu tinha dificuldade de ver os meus vídeos, como um amigo espiritual que confidenciou, não vou falar nome, que ele nunca assistiu um de seus programas e caminhou pela televisão brasileira aí por mais de 40 anos. Ele nunca assistiu um dos seus programas. E os últimos foram programas de entrevista. Ele não colaborava muito, porque na entrevista eu tenho o dever como entrevistador de fazer você crescer na entrevista. Ele queria demolir o entrevistado. As entrevistas que eu assisti. Então, ele não facilitava. Então, ele não colaborava para o outro crescer. O que ele perguntava era para desmontar, principalmente se ele discordasse do raciocínio do outro. Mas também não chegou muito longe com esse comportamento. Mas está aí tentando ainda. Por isso que chegamos à conclusão, e essa dificuldade agora com alguém. Não suporto meu marido, não suporto os meus filhos, não suporto o vizinho, mas são eles? Qual foi a minha saudação a vocês hoje, diferente? Eu não sabia. Namastê. Sabia que o Deus que existe em mim reconhece. Mas hoje foi diferente. Reconhece que somos a mesma essência. Por isso, nos reverenciamos, nos saudamos como um. De modo que se eu rejeito você, não é você que eu estou rejeitando de fato. Você é o meu espelho. Eu estou me vendo em você. Porque quando lemos com Emmanuel, em Vida e Sexo, que a esposa de hoje, o marido de hoje foi o que eu comecei a construir ontem. E se eu quiser uma esposa melhor, um esposo melhor, eu preciso pegar a minha malinha que talvez esteja sem alça, mas quiçá ontem fora uma caixa de papelão molhado, hoje só está sem alça, às vezes sem roda. Mas se eu colocar uma alça, se eu colocar uma rodinha, já fica mais fácil para amanhã a coisa se tornar mais amena. Porque nós conhecemos há pouco tempo um amigo que ele já casou 14 vezes. E ele encontrou com outro amigo na nossa presença que já tinha casado 10. E eles esqueceram de casar-se consigo mesmo. Porque não resolve, nós não vamos mudar o esposo nem mudar a esposa. A nossa mudança facilita a mudança do outro. Agora, nós geramos estímulos. Não vamos ficar num relacionamento quando o outro vira um cabo de guerra. Não quer, eu quero ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Se não se entendem, porque a vida dois tem que ter um objetivo em comum. Isso não vai anular as minhas ideias, a minha personalidade, nem a do outro. Então, eu não posso nem anular o outro, nem ele me anular. Mas nós temos que ter um acordo que, em algumas ideias, a gente caminha junto. Enquanto cada um tem as suas, é como um átomo de cloro e namorando com um de sódio, fala, vamos casar? Vamos. Mas o que vamos ser juntos? Cloreto de sódio. Nós vamos servir muita gente que, se não tiver a nossa presença, não come. Que é o sal que nós usamos para salgar. Mas se você olhar dentro da molécula, o cloro continua cloro, o sódio continua sódio. Mas no relacionamento, o sódio, dependendo da situação, ele fica quase que explosivo. E o cloro asfixiante, dependendo de onde é usado em separados. Mas
Cada um aceitou aparar as suas arestas e mudar alguma coisa para que juntos tivesse condições de criar uma ambiência para nascer um terceiro ser. Porque de 2 átomos nasce um terceiro, você sabia? Não. No terceiro livro eu conto para você. A anatomia e a fisiologia do espírito. Então, o ato sexual de 2 átomos gestando um terceiro. Assim como um homem e uma mulher, Luiz e Marília, criaram a ambiência, aparando um pouco de suas arestas, criaram a ambiência para o nascimento da Aline e do Luiz Vinícius. Luiz Vinícius. Diferentes em si, mas levando algo de nós. E cada um com seu cada um. Cada um. Agora a Aline gerou a ambiência mais o Lucas. E veio 3 pérolas. Cada um com seu cada um de novo. E a história vai continuando. Mas nós vamos falar de alergias, né, Luiz? Começamos a falar. E vamos falar um pouquinho de inflamação, só para fazer um preâmbulo. Depois você vai cutucando numa parte e na outra a gente vai trabalhando. Essa situação que você falou de dois átomos criando um terceiro átomo ou uma molécula? Não, uma molécula já cria, já é Ela a cria molécula. normalmente, né? Ele namorou e juntou-se, já é a molécula. Por isso que eu falei que é uma molécula, mas eles têm condição de gerar um terceiro elemento. Por isso que a tabela periódica está sempre crescendo. Exato. Porque são dessas gestações aí, né? Não é só o caso da fusão de 4 hidrogênio para o nascimento do hélio. Aí são 4 seres que se tornou um. É diferente. Eu estou falando é quando um átomo se une a outro átomo, porque vamos imaginar um átomo a partir do hélio, que já torna-se obrigatório os 3 núcleos. Vou falar 3 núcleos só para ficar a didática. O espaço do nêutron, o espaço do próton e a órbita dos elétrons. 3 núcleos conscienciais. Então, nesse sentido, se juntar 2 átomos a partir do hélio, o hidrogênio, ele se une para formar ou para transformar-se num outro elemento, pela união. E os outros, pelo namoro, por intermédio do núcleo da energia neutra, eles trazem mais elementos para transformar-se em prótons, para gerar elétrons. E dependendo do material que ambos transmutam do nêutron, já pode gerar prótons, gestar elétrons. Não se assusta não, eles podem formar, dependendo do átomo, podem formar um átomo de hidrogênio, que era lá do começo da escala. Só desce quem subiu. E isso pode formar qualquer elemento que esteja ao seu alcance, mas normalmente forma os retardatários, porque é de onde eles transitaram. E aprende com os da dianteira. Então, de modo, quando falamos de inflamação, é quando adentra desde a estrutura de um átomo, de uma molécula, de uma célula, de um tecido, um órgão, um sistema, um corpo, elementos que não condizem com a realidade ou com a necessidade deste corpo. Mas geram prazer. Geram prazer, porque o açúcar, numa área determinada do cérebro, vai gerar aquele prazer da compensação. E aparentemente parece que dá uma acalmada na ansiedade, que é tudo engano. Então, por conta daquele prazer a curto prazo, nós vamos ter dores a longo prazo. Mas isso nós vamos deixar para a Aline
para domingo que vem, que vai falar da inflamação, porque ela fala do doce amargo do açúcar. E como o Dr. Jonas narra, o açúcar é mais viciante do que a cocaína. Não é só porque ela tem elementos corrosivos terríveis. O cal virgem, você pode matar vários animalzinhos com cal virgem. Você queima eles, a começar por esses... Protozoários que atacam os animais, né? Você Exato. joga o cal lá para Joga eliminar eles. Exatamente. Mas E tem um produto um pouco mais aí tem brabinho. soda cáustica, tem ácido sulfúrico, tem mercúrio, aí vai uma moçada, são uns 8 a 12 elementos. Agora imagine isso em quantidade. Estou analisando o meu próprio corpo, se eu fico muito tempo sem o açúcar diretamente, ele vai desinflamando. Se eu trago uma quantidade pequena, é como se chegasse determinados elementos numa empresa, 2, 3 funcionários novos, que não se enquadram no esquema da empresa, os demais botam eles para correr. Fala, aqui tem normas, aqui cada um é solidário, é fraterno com seu semelhante. Agora vocês estão chegando e querendo fazer caridade com chapéu alheio? Não vai dar. Então o corpo vai trabalhar para expulsar. É o que está acontecendo agora na pandemia. Então colocam a culpa num ser que desde o início falamos que esse ser foi manipulado em laboratório. Agora está aí a confirmação. E desde o início falamos que o que criaram, falando que ia nos imunizar contra esse ser, está complicando a vida de muitas pessoas. A história vai contar. Não acredite em mim. O tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar. Já está mostrando, mostrando. infelizmente. Então, quando trazemos um vírus, o nosso corpo basicamente é constituído de vírus, bactérias, ultravírus, micróbios e vermes. Eles são criados para sustentar o corpo, formam a média de 90% da massa física do nosso corpo. E desde os mais ínfimos elementos, eles só obedecem às leis naturais de harmonia. Eles não foram criados, mesmo que foram manipulados em laboratório. No caso do vírus anthrax, de acordo com as experiências trazidas à baila por Greg Braden, o jornalista e cientista, gratidão, alegria e esperança pacifica o moço e torna ele inofensivo. O anthrax é o mais terrível vírus criado para ser usado na guerra biológica, como a que está acontecendo agora. Se fosse ele, a humanidade quase inteira teria já desencarnado, porque ele é quase semelhante a uma bomba atômica. E porque ainda falta gratidão e a esperança. Agora, se tivéssemos um ambiente parecido com isso, esse vírus é inofensível. Eu estou falando de experiência própria, por entrar em contato com ele fora e antes tratando bem os que já estavam dentro, semelhantes aos que foram manipulados. Então, se a nossa universidade mental, psíquica e emocional ou psicobiofísica estiver em harmonia, é semelhante ao que Miramês fala em relação ao alimento. O ser humano precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. E nós estamos fazendo esse experimento de harmonia na mente e colocando o mínimo no estômago, para que vocês possam ter um parâmetro de vivência e não de falácia. Agora, todas as pessoas que não desejam mudar-se, desinflamar-se, porque já encontram um ambiente inflamado, desarmonizado. E a reação desse ambiente já parcialmente inflamado gera o que nós chamamos de inflamação.
E quem mata os indivíduos é a inflamação, conforme vários médicos cientistas já provaram até agora. Tanto que eles tratam a inflamação. Curando a inflamação, o vírus continua lá e as pessoas saram. Então, a inflamação é a reação do nosso universo psicobiofísico em relação aos elementos indesejados. Por exemplo, um alimento ultraprocessado, o corpo não reconhece mais, nem o ultraprocessado, nem o que é levado ao micro-ondas. Alguém defende, não tem nada a ver, então eu quero que você me explique por que a Companhia de Energia de São Paulo, que agora eu não decorei a sigla, na minha época era CESP, Companhia Energética de São Paulo. Por que aposentam os eletricistas tão jovens, 20, 25 anos, quando não adoecem nesse período De trabalho. de trabalho? Os que trabalham nas linhas de alta tensão. E sabemos que eletricistas que trabalham na nossa casa nos servindo, eles também começam a adoecer muito cedo por conta do contato com o energismo. A Aline é testemunha viva. Ela está evitando de deixar o celular perto da mesa de som, da mesa de vídeo, dos computadores, que está dando interferência e gerando vários conflitos. Então, tire as conclusões vocês. Um celular perto de uma mesa de som que está servindo para levar o nosso áudio até vocês. Quantas vezes o nosso áudio tivera prejudicado e não sabíamos que era a presença do celular próximo à mesa de som, à mesa de vídeo, de corte. Então veja. Muito interessante. Agora imagine você embaixo de uma linha de alta tensão plantando hortaliças, porque você pode plantar mamão, você pode plantar mandioca, você não pode plantar cana e algumas coisas lá que ficam mais altas. Agora imagina a carga de energia do energismo, do magnetismo daquela eletricidade interferindo na estrutura desses alimentos. Com certeza, pode estar morando da forma mais natural lá no sítio. Daqui a pouco você vai estar com câncer, com várias doenças autoimunes e não sabe por quê. O ideal era nem passar animal, nem pastar lá de baixo, porque se vai o animal pastar, vai transmitir esse energismo já para o leite, para a carne e etc. E vai chegar até nós. Não tenho dúvida disso. Então, quando a gente fala de inflamação, é quando o nosso corpo não consegue metabolizar o elemento naquela conformação e ele cria um mecanismo de expulsão. E essa carga de energia que ele vai gastar para expulsar é que a sobrecarga não tenha o energismo adequado. Se a pessoa trouxesse para dentro do corpo o açúcar mais natural possível, o açúcar mascavo, o demerara orgânico, o menos manipulado possível, totalmente natural seria o ideal. Ou a rapadura diretamente, ou o melaço para adoçar, ou o mel, quando a gente tem um amigo, o Zeca e a Camila, com seus filhos, como cuidando do apiário, trazendo um produto de qualidade realmente das florestas. Respeito. E não parceiro. do melaço que muitos fazem lá, um melado já de açúcar e coloca lá no meio do apiário. Você trazendo essa coisa de qualidade, o corpo vai estar em condição, nós vamos estar com um sistema imune tão harmônico que só a vibração desse sistema já coloca o outro para correr. Porque nós temos um campo áurico formado pela vibração das nossas células físicas, da força vital que existe nela, dos princípios vitais que compõem os átomos, da união dos átomos que compõem os fluidos vitais e da união dos átomos na formação das moléculas, gerando a lei por intermédio dos fótons, compondo a energia vital que organiza e mantém a vida. Então, a vibração desse energismo vital repulsa, aí vem a energia instintiva, a energia emocional,
Se estiver tudo em harmonia, a energia do desejo, do centro laríngeo, do centro frontal, se está tudo em harmonia, se eu penso em algo harmônico, se eu sinto, falo e faço, então não tem como entrar. Eu posso ficar no meio de um ambiente com ar poluído. O ar poluído será filtrado na minha aura, as partículas, Desejadas e não desejadas. certo? E só vai entrar no meu ambiente o que estiver em consonância com as diretrizes íntimas. E quando atinge esse ar, a minha pele, que está em harmonia, só vai entrar juntamente com os raios solares, o energismo do ar, quando beija a nossa pele, o energismo da água, de acordo com a minha sintonia. Por isso, com um fiozinho de água caindo na testa e uma massagem em volta da testa, porque é aqui que está a inflamação do sinusite, mais aqui assim, mas ele atinge todo esse espaço assim. Então, eu começava aqui, a mentalização, a água me ajudando, como se dissolvendo a inflamação, e eu apontava o caminho de saída. Fui fazendo exercício um dia e forçando escarrar. 2 dias, no 3º dia começou a... Eu já estava sofrendo mais de 25 anos tomando uma vacina, nunca esqueço. A vacina era 45 dias e a cada 60 dias tinha que tomar. Eu só ficava 15 dias sem Sem a ajuda chamada dela. vacina para ajudar no tratamento da sinusite. E após isso, quando eu começo maldizer o que eu estou registrando pelo olfato, o povo fala: você quer formar a gente outra vez? Começa a querer doer, começa a querer inflamar. Eu refaço a programação, fala alto lá. Então, a inflamação, essa rejeição que pode matar o corpo, enquanto a alergia, algo mais ou menos. Está aqui o Luiz, como que está aí a moçada, Luiz? A minha não, né? Não é A mais sua minha. não, porque você desapegou. Porque eu falava a minha alergia, ele falou, alto lá. Você já registrou ela, foi no cartório, botou ela como tua mesmo, aí eu fui me refazendo. Mas ela já teve todo o meu braço, né, dos dois. E hoje ela me aparece ainda nas articulações aqui. E apareceu agora, dá a impressão que o tempo um pouquinho frio colabora com ela, mas nós sabemos que é alguma coisa mesmo dentro de mim ou do meu relacionamento exterior. Porque a alimentação, né, que você explicou também, poderia contribuir, não só com ela em si, ou então pela quantidade que você traz para dentro. Né? Que nós estamos assistindo a Marília, que deu uma parada no leite e o corpo dela aceitou essa melhoria na alimentação e ela está se sentindo bem melhor sem o leite, né? E essa daqui é desse jeito assim. Então eu sei que ela vai aparecer porque eu não estou bem. Então é mesmo relacionamento comigo mesmo. É Mas já emocional, a sua estado teve emocional, mais emocional mesmo, exatamente. isso eu já identifiquei. A Marília, no caso do leite, que também é o meu caso desde criança quase. Então, o meu universo, mesmo na época que tínhamos leite lá, quando começamos não tinha nem vacina aftosa. Depois que começou, vinha essa vacina da aftosa. E depois daquela quantidade absurda de medicação que dão para os animais, dá no sal, dá nisso, hormônio. Mesmo tirando lá no pé da vaca, como a gente fala, já não é mais o leite natural. Então eu vou ter a dificuldade de quebrar aquela molécula que nós chamamos de lactose. Então aí já vai ficar complicadíssimo. E se coloca lá no processo que a gente chama de pasteurização, que eleva a 75 graus
a maioria dos vírus e bactérias ou micro-organismos morre acima de 40 graus. Se passar de 64, aí morre quase o restante. Então, sobrou o que dos micro-organismos que seriam nobres para o corpo? Não está pasteurizado, eu vou ferver em casa. Mas aí foi a 100 graus. 100 graus, que é muito Entendeu? pior. Lá além de... Aí eles baixam, acho que para 9 graus. O restante que sobrou, que em baixas temperaturas, porque a febre, há 2 mecanismos que eu posso ajudar o corpo a combater o elemento nesse processo inflamatório. Ou eu coloco o meu corpo dentro de uma banheira gelada, com pedras de gelo mesmo, com água gelada. Eu levo, abaixo a temperatura e mato o povo de frio. Ou eu vou para o sol quente e levo o meu corpo acima de 40 graus e o pessoal vai tudo ser dissolvido ali, porque é os 2 mecanismos. Agora, eu vou lá por ignorância e dou um antitérmico. Paraliso o sistema. Só que o povo continua lá. Antitérmico não mata o elemento que está sendo rejeitado, que está gerando a inflamação. E vai mascarar. Daqui a pouco, de novo. Por isso, as crianças, a dor de garganta, depois que arrancar as amígdalas. Então, não muda a conduta. Qualquer coisa já dá um antitérmico para a criança, que é a coisa mais absurda. Mas vai entrar em convulsão. Convulsão, por a febre em criança principalmente, até onde me consta, com raras exceções e alguns contratempos da própria terapêutica, de terapeutas inábeis, que pode causar lesão para a criança. Mas se eu souber levar para o banho com água natural, ou até para água gelada, ou para o sol e ajudar meu bebê, eu vou fortalecer o sistema dele e ele vai sair da situação, que é o que eu faço com o meu corpo, completo agora 27 de julho, 24 anos sem medicação de espécie alguma. E quanto mais eu fico sem a medicação, mais forte meu corpo fica. Fazemos a reposição da vitamina D, o magnésio, que a nossa água é pobre em magnésio, o zinco e os elementos para o fortalecimento que nós chamamos de prevenção. A hora que chegar um elemento alienígena, o meu corpo está pronto para botar ele no lugar dele. Falar, aqui tem ordens, aqui tem leis. Se você estiver disposto a obedecer às leis, você é muito bem-vindo. Tanto que, dependendo de como eu estou, eu posso comer gorduras, pode comer isso ou aquilo de boa qualidade. Eu tenho gorduras e gorduras. Estou falando de gorduras saturadas, de gorduras trans, etc. Então, a gordura de uma carne de boa qualidade, que você sabe que tem o mínimo dos componentes que vão realmente gerar estas alergias e inflamações. Então, eu tenho dificuldade de metabolizar. O que é isso? No nosso corpo vital, que é o elemento que organiza e mantém a vida física, é o modelo organizador biológico, que nós chamávamos antes de duplo etérico, agora chamamos de triplo etérico, porque é constituído de princípios vitais, fluidos vitais e energias vitais. Então, ele tem 4 éteres. O primeiro éter, que é o éter químico, podemos chamar aqui até certo ponto de éter físico, ele é responsável pela anabolização e catabolização, por decidir quem entra e quem sai. Mas eu preciso estar comendo o que eu necessito, não o que o corpo pede. Uma coisa que a gente faz, você espera ter fome para comer, não é isso, seu Luiz, como motorista de caminhão? Olha, você sabe que normalmente é assim, mas tem hora quando dá o horário, eu não estou com fome, mas é hora de comer, aí eu vou lá comer. O ideal seria dar o alimento ao corpo antes dele pedir. Aí você dá o que ele necessita e não o que ele pede. Porque a hora que ele pedir, ele não aceita mais qualquer coisa. Ele já vai querer escolher, já que você me crucificou, agora eu
quero e quero mesmo, e faz até Quero em birrinha, quantidade. né? E quero em Em quantidade. Né? quantidade, e aí já a coisa começa a complicar. Por isso, quer ir ao supermercado e não se atormentar? Alimente o corpo. Deixa ele tranquilão, que aí você pode ir lá comprar o necessário, ele não vai te atormentar, não vai ficar com vontade daquilo, daquilo outro. Agora vai com fome para você ver, mesmo com a lista na mão, se você vem só com os elementos da lista. Salvo se você não tiver os recursos suficientes nem para os da lista. Né? Tem uns até que não são educadinhos que chegam a comer dentro do supermercado, né? Exatamente. Por E causa ainda, de chegar com fome lá. exato. E o convite para alguém que chegou com fome é muito grande. Aí acaba fazendo isso daí mesmo, uma compra enorme e ainda se alimentando ali indevidamente ali. Aí eu tenho alguns amigos, amigas também, né, Luiz? Que usa os seus bracinhos para abraçar e investe num relacionamento, depois o negócio não dá muito certo. Aí os braços falam, mas nós só doamos, não veio nada de Desejando certo. uma troca. Então, quando nós usamos os braços negociando carinhos, afagos, querendo trocas, se o contraponto não vem, é o que nós chamamos Dores. das artroses, das tendinites, das artrites, tantas coisas que poderiam ser diferentes. Porque se a Quando dor é a ausência desses seres, né? Visto que você foi mal usado, eles começam a abandonar aquelas regiões, né? Exato, e é a expulsão. Então, se tem problema, está com artrose. Então, os elementos mal utilizados começam indo embora. Espera um contraponto, não tem. Por exemplo, a inflexibilidade. Eu espero que você me compreenda. Eu não tenho obrigação de compreender você que é espírita. Eu não sou. Como dizia o nosso amigo Zagalo, vocês vão ter que me aturar, Vão ter que que me me engolir. engolir, né? Eu até fui mais leve, Vai mais leve com ele. mas foi num bom sentido ali. Então, às vezes, usamos as pernas, andamos por caminhos que não deveríamos trilhar e depois elas começam a complicar. A dificuldade de curvar-se, de reverenciar, de usar de humildade, os problemas de articulações da coluna e tantas outras situações. Nós começamos desde as mais simples manifestações na pele, que é a sua, no caso, É uma emocional, a manifestação. dificuldade de relacionamento, às vezes até consigo mesmo, e dependendo, né, pode ser com Eu outro. acho que é a união dessas duas situações, Se né? a coisa é um pouco mais grave, já vem para a hanseníase, a psoríase, e a coisa pode ir agravando até ficar bem delicado nesta parte só do contato, da pele. Os cânceres de pele, que não tem nada a ver com o sol. Se fosse assim, todos os pescadores teriam câncer de pele. Tem a ver com esse comportamento de dentro para fora, alimentação. Porque se de dentro para fora já é tóxico e eu trago mais elementos tóxicos, uma hora A união não gera tem como. harmonia. Por Então, isso, né, numa das lives que você fez, junto com as terapeutas lá, a Beth, a Mônica, você comentou da pele como sendo um órgão, o maior órgão do mundo. é Parece o que você deu uma maior órgão, ou melhor, o do mais corpo. sofisticado sistema do corpo. Sim, aí Não é você, o maior órgão como a né, ciência você deu uma reconhece. corrigida. Mas aí você comenta que a pele, ela tem umas, como os poros espirituais, que você sempre lá trabalhava com nós. Então, ela é um órgão que ela faz esse entra e sai do nosso organismo, né? Ela não tem só os poros físicos, tem os poros espirituais. Então, ela está mais propensa a essa situação, né? Está porque quando você abraça alguém que você espera no abraço, um abraço diferente,
Aí você lá e abraça, parece estar abraçando uma árvore, com todo respeito à árvore. Não estou ofendendo você, dona árvore. Então a pessoa, certo? Não te dá um abraço como o da Camila, né? Como de uma outra, a Tabita, como nós conhecemos, filha da Márcia e do Ludovino. Então te dá um abraço que parece que você está sumindo dentro do universo dela. Então é diferente. Transfusão Exato. de Então alma. a coisa vai complicando quando você já. E aí a coisa vai. Complicando. Aí, no caso das nossas meninas, no caso da Mônica, dores nos braços. Além de várias coisas, porque ela não agradecia os braços. Os braços da Mônica é um instrumento de trabalho, ela é musicista. Então, sem as duas mãos e o apoio dos braços, ela não vai dedilhar o seu violão. Ela tem a voz pode estar em harmonia, porque procura dizer boas coisas, e é terapeuta, falar boas coisas. Mas a falta de gratidão e de explicar que o bom é abraçar. Ser abraçado já é bom para o outro que corresponder, aí é bom para ele. Mas se a física quântica, a medicina quântica fala que se você der 12 abraços de coração, por amor, sem esperar troca, você sara de todas as doenças. Se estiver saudável, fica imune. Então, quando não agradecemos os nossos membros, que são os nossos instrumentos de trabalho, todos eles, agradecer o corpo como um todo, e ter esse diálogo amoroso com o corpo para saber o que ele necessita, qual a especialização dos elementos que o constituem. Porque se eu trouxer um elemento muito brutalizado para a sensibilidade que eu já desenvolvi no meu corpo, Entendo. ele vai ter um trabalho enorme. Se eu trouxer em pouquíssima quantidade, Ele até consegue. certo? Só que não pode ser hoje, amanhã repetir, depois da manhã e etc. Um suco, um álcool, uma própria Exato. nicotina. Então você toma lá como um suco de uva natural, o mais natural possível que a gente toma. É um cálicezinho, e eu não consigo tomar mais do que 2 dedos num copo de suco. É os golinhos, eu levo às vezes quase meia hora para tomar aqueles 2 dedinhos. Agora, quando alguém que não sabe disso e coloca um copo inteiro, é uma tortura, e eu não posso rejeitar o povo. Só que eu posso falar, nós temos aqui coisa que dá para quase 15 dias, então vamos ficar no mínimo. Agora, se eu trago aquele copo, mesmo sendo quase natural, porque não adianta falar que é natural, porque não existe. Natural é só se você chupar a uva que você plantou, que você não pôs os venenos de espécie alguma. Como diz a Nádia, o melhor suco é a fruta. É a fruta. Então você vai chupar a própria fruta e outra coisa. Mas é bem delicado, porque você, num simples átomo, quando a gente fala de ionizar uma água, nós estamos purificando uma molécula, como magnetizar uma água. Eu estou magnetizando a água, usando os meus fluidos espirituais num fluido físico. Acrescentar algo em alguma coisa que Exato. já é Então viva. eu vou melhor qualificá-la, porque eu não vou só repulsar esses elementos que não condiz com a harmonia da própria molécula, por isso a purificação, a ionização, a alcalinização, é esse processo, nós vamos purificando a estrutura, ela vai aumentando o pH. Então, se eu trago uma água melhor qualificada, um alimento e etc., então eu estou trazendo algo mais alcalino, quer dizer, algo que vai facilitar os elementos que vão fazer a seleção de quem entra e de quem sai. Mas se eu trouxer em excesso ou elementos que não condizem com a realidade, eu vou sobrecarregar o elemento que gera vida, que é o éter vital.
o éter Estava químico no químico. ou éter físico, agora o éter vital, que é a energia sexual, que vai criar átomos. É aqui que acontece o namoro da fusão dos átomos, criando novas realidades, criando moléculas e etc. Agora, se eu uso de forma animalesca Esse a energia terceiro, sexual, apenas pelo prazer sensório e não por amor e respeito ao parceiro, eu desequilibro essa cota, porque cada um tem uma quantidade de funcionários. O primeiro, se eu trouxer alimento desnecessários e em demasia ou desconexos, eu vou usar a cota do que está na frente, que sabe fazer essa tarefa. Está lá porque esteve cá. Só que vai faltar elementos que criam vida. E na hora de criar os átomos, de gestar essa força criadora da saúde, da plenitude no corpo, eu não vou ter esses elementos suficientes, eu vou usar os terceiros, seria a quarta força, que é o... tá? Que é o éter, o terceiro éter, que é o éter luminoso, que é responsável pela gerência dos sentidos. E se eu uso ele, vai diminuir a minha visão, a minha audição. Aí eu estou perdendo o olfato e falo que é o moço que está chegando aí, que eu estou já infectado, então perdi o olfato. Só que é esses excessos que às vezes nos faz perder o olfato. E aí, se eu culpo o moço, ainda trago elementos indevidos, uma carga de medicação para poder querer expulsá-lo, para querer matá-lo, porque é uma guerra, aí o meu corpite vai ficar com várias lesões e nós vamos culpar de novo quem? O visitante. O visitante. Assim como a gente culpa o da dengue, mas fiquei com tantas... Eu não fiquei, eu tive a dengue hemorrágica e outra vez tomei inhame com suco de laranja na segunda. Na primeira eu não sabia disso, não tomei, foi nada, eu tomei só água e banho. Saí das duas sem nenhuma lesão. Não sei até hoje se parte dos cálculos vesiculares pode até ter tido, né? Nesse processo. Mas eu prefiro ficar que são formação das mágoas e ressentimentos que nós estamos promovendo. E se esse elemento, agora, na hora que eu vou usar os meus olhos, a minha audição, o tato, o olfato e paladar, eu não tenho os elementos suficientes. Aí eu vou pegar o éter refletor, que estaria lá na fronteira de transformar de instintos em sensações, aí eu perco as sensações. Aí eu falo, mas parece que eu não estou aqui. Parece que eu não sou desse mundo. Eu tenho alguém da família passando por isso, muito querido e muito amado. Parece que eu estou fora de mim, eu não estou exatamente por esse desequilíbrio. Agora, alguém que era para ser usado para fazer a seleção agora de quem é promovido e de quem é reprovado, você vai precisar ficar aí nos instintos, vai refazer o caminho. Você não está pronto para ser transformado em sensações, porque de lá você vai precisar ir para o universo das emoções, que a gente vai detalhar esse caminho no terceiro livro. Então, se não está pronto, vamos supor que o elemento viajou do éter químico para o éter vital, para o éter luminoso, e a hora que chegou na hora de pegar o diploma para sair do puramente físico para ir para o mundo instintivo, para o subconsciente, não está pronto. E aí ele vai olhar, fala, você não fez direito nem a tarefa no éter luminoso direito. E olha lá atrás, mas a do éter vital também você não fez. E olha lá no começo, mas você não fez nem no éter químico. Não tem alunos que chegam na universidade hoje, não sabem nem ler, nem escrever? E aí o que a gente faz? Vende um diploma, né, que a gente conhece muito,
Só que na lei de Deus, não, você volta, só que não deixa chegar lá no último. No éter químico, ou você tem cabedal para passar para o éter vital, ou você vai recapturar todo o trajeto. Rebelou, recusou, sai do corpo biológico. Vai voltar para o reino animal. Então, já que você não obedece leis aqui, Jesus, por agora eu não tenho trabalho para você. E fala para os demais, amarre-o e lance-o às trevas exteriores. Você sabe o que é isto? Encarnação, encarnar no mundo inferior. Se ele está no éter químico, no corpo humano, não quer, então volta pelo menos para o éter químico do corpo animal. Recusou, então vai voltar para o éter químico do corpo vegetal. Não aceitou, volta lá no mineral. Mas enquanto não recapitular, por isso que Emmanuel fala que a evolução se dá pela recapitulação. Tanto que na encarnação atual você recapitula toda a evolução do mineral ao homem. Tudo dentro. Em 9 meses ou menos, mas faz esse processo de recapitulação e depois da sequência. Pensa que ele está quietinho lá dentro do útero e ele está só Então, se relacionando. percebeu a complexidade da coisa? Depois nós queremos entorpecer a consciência dos elementos com a medicação, porque o máximo que a medicação faz é duas coisas, entorpece ou estimula. Tem medicação que é para estimular e outra para entorpecer. O que que faz o rebite? Oxe, Para estimula, entorpecer ou para estimular? estimula o motorista, mas prejudicando o Arrebenta corpo com o corpo dele, né? Para o futuro. Então eu não vejo, não estou falando mal, eu só estou falando que a terceira causa morte no mundo é o tratamento médico, por conta da medicação e da inabilidade do terapeuta que desconhece a própria medicação e desconhece que ele pode alterar a medicação. Ele pode para o bem reconfigurar. e para o mal. Pô, eu só tenho aqui esse medicamento. E, pelo menos parece que no nosso sistema único de saúde faz isso, né? Teve uma época que era só diclofenaco, para tudo. Você lembra daquilo? Não lembro. Aquilo destrói a ossatura da pessoa com o tempo, gente. E eu falo pela minha mãe. Todo mês eu tinha que pegar aquele negócio. E tem uma outra pessoa da família, muito amada, muito querida, qualquer coisa de pirona. Nos Estados Unidos, a dipirona foi expulsa por ser tão tóxica, tão violenta, acho que há mais de uma década. E aqui ainda aceita esse veneno. Nessas épocas de pandemia, tem coragem de alguém mandar, porque a pessoa já está frágil. Aí manda ela tomar um remédio que vai colocá-la, certo, no abismo. Aí para ela ser mais um número, para aumentar lá a estatística. Infelizmente, tem isso. E Nós recebe um sabemos. infeliz título de capitão de pirona. Exato. Mas o que? Então, esse processo tudo desses vários éteres, não sei se você vai lembrar, eu acho que vai lembrar, talvez ele esteja até com nós aqui, mas nós tivemos um estudo, um seminário em Castilho, com Adão Nonato, que ele trouxe tudo isso daí. Então, quando você começou a falar, eu comecei a lembrar tudo. É como se fossem algumas caixas d'água ou caixas de silos nesses lugares de ração, né? Quando faltou, utiliza do outro, né? Porque faltou, mas aquele ficou descompensado. Aí aquele começa o trabalho dele descompensado. É provável que recorra, né, ao éter próximo, que também ele se completa, mas acaba-se. Então ele trouxe isso daí, que quando começa, ele fala que tudo começa no éter químico, uma alimentação geralmente em excesso ou algo, né, Indevido. indevido. E aí você vai descompensando até nessa última fase, que não é o luminoso, né? É aquele que você vai ser promovido. É. E sempre que a gente fala nesses éteres, é ele que nos conduz. Porque é um ser muito querido, muito amado. Eu quis, no dia de sua volta ao plano espiritual, dedicar o programa. Ele falou negativo, porque ele saiu lúcido. Ele morreu antes de morrer.
Então, o corpo já começou a entrar em debilidade, ele vazou. Ele vinha, sabe que ficava uma turminha, vinha dar uma assistência, mas já... E falou, você quer realmente fazer alguma coisa? Passe adiante os ensinos. Agora, os espíritos que têm certo nível de consciência, eles não se preocupam se você vai falar que o ensinamento é deles. Passe adiante. Mas ele estará sempre presente, até porque foi nosso pai consanguíneo em outra etapa e nos encontrou alguns dos seus filhos, como nós, o Eduardo Dubal, e me parece que tinha uma outra pessoa. Ele queria encontrar todos nessa vida, mas não deu. conseguiram. Mas agora ele sabe que não houve necessidade, porque muitos Se nem promoveram. vieram ainda, né, para cá. Mas a nossa gratidão é eterna ao Adão Nonato, que nós dizíamos sempre, somos um. Né? Ele sempre está presente. Mais alguma coisa ou podemos encerrar? O que está bem gravado na minha cabeça, diante da proposta inicial, tudo é aquele lá como somos espelhos daquele que nós estamos olhando. Tem aquele ditado, eu não sei de onde veio, mas você vai lembrar, cuida de você para mim, que eu cuido de mim para você. Então, eu acho que esse texto assim bem diz que não tem nada fora de nada. Né? Porque se eu estou cuidando de mim, eu estou facilitando a vida dela. Se ela está cuidando da vida dela, está facilitando a minha e contribuindo com a minha. E uma das coisas que nós alertamos sempre, baseado no pai da medicina, Hipócrates, porque na sua época, a receita dele, a tese dele, é que seu alimento seja seu medicamento. E quem curava-se era o paciente, não era ele. Ele apontava caminhos. Quer dizer, mude a sua alimentação, como o Dr. Calais, na Revista Espírita com Allan Kardec. Mude moralmente, a causa desaparece. Por exemplo, não tem dia que às vezes um leão vem ainda com aquela juba querendo falar, opa. E aí às vezes, Forma, é né? dentro desse Então mesmo. isso é só um mecanismo. Agora, negar isso. Agora, se você acolhe, fala, já fomos. E não tem nada de errado no que fizemos. Então, Deus é a suprema sabedoria. Então, não tem nada que aconteça sem que Ele permita, sem que Ele esteja na cena presente. E está ali como a onipotência inegável para alterar o que for preciso, para fazer os rearranjos sem prejudicar quem quer que seja. Sem que você tenha aquela experiência Exato. necessária. Então, se tivermos isso, se erramos na tentativa de acertar, o mais delicado é quando alguém se equivoca sabendo que está se equivocando, sabendo que está se complicando, mas normalmente essas criaturas não acreditam no pós-vida. E por isso a atenuação da lei, porque servem para os que já acreditam testar os seus conhecimentos. Porque dizimá-los resolve. O que vai transformar os elementos que hoje falamos que estão a serviço das trevas, que é o mais adequado é falar está a serviço da ignorância. Que eu prefiro ignorância do que trevas, por causa do nome que parece ficar algo muito pesado. E tudo é filho de Deus, tudo é filho do amor. Então alguém, por ignorância, acha que usando a sua inteligência para usurpar direito alheio, para acumular tesouros que o ladrão rouba, que a traça corrói, daqui a pouco, por mais que todo o seu ouro esteja nos cofres, não vai comprar mais um segundo sequer de vida. Por mais que torture crianças, que façam o que fazem para extrair certos elementos para manter a sua juventude, vai ser delicado o pós-morte. Porque não é Deus que vai puni-lo. É a própria consciência que vai fazer o balanço. Porque aqui está apenas a projeção, uma fração diminuta. Aí o Senhor da vinha vai fazer o balanço.
sem É o punição. empresário diante de um produto que saiu com defeito. É o seu funcionário que vai indenizar o cliente ou é o empresário responsável pela empresa? Com certeza é o Então, aí empresário. não vai adiantar culpar o pai, a mãe, o meio, o alimento. Mas alguém me viciou, ninguém vicia ninguém. Se realmente eu tenho virtudes, eu posso estar no meio dos viciosos que não vou me corromper. Agora, se ainda me corrompi, porque tenho as matrizes. É interessante, muito interessante. E essa semana, conversando com um grande amigo nosso, ele falando sobre a cannabis que ele fazia uso, e que hoje ele falou assim que quando vai usar, que ele acaba trazendo ela para dentro, parece que o corpo dele fala assim, ó, isso nós não precisamos mais. Ele falou desse jeito para nós. E de vez em quando eu insisto, eles tornam a falar para mim, né, que isso nós não precisamos mais. Então, se você, sinais do meu corpo eu sei ler, é uma música, né? Se a gente estiver atento, como eu tive atento nessa situação, talvez ignorante que era no começo, usei todo tipo de medicação, aqueles remédios fortíssimos, né? Com conchichina, com tudo, que talvez até dê uma judiadinha no meu rim, né? Mas diante da proposta, né, de auto se conhecer e compreender e aplicar, eu trabalhei essa área aí. E ele também compreendeu que o corpo dele e até mesmo a própria alma não precisa disso daí. Aí você comentou sobre a consciência cobra, mas um dia nós conversamos, não é a consciência, o Cristo interno, né, que cobra. Seria a consciência ativa da personalidade, da alma. Isso nós vamos falar bem detalhado no terceiro livro, porque é uma confusão, né? Outro dia até a Neuza Marques fez uma pergunta, né? Então não existe vida sem consciência, nem consciência sem vida. Então vamos dar pelo menos umas pinceladas aqui, conforme Hernani Guimarães Andrade, nosso emérito cientista, respeitado em mais de 140 países como Hernani, mas como Lavoisier na etapa anterior, creio que não foi tão longe também esse respeito vasto. Assim, Então ele fala que tem um grupo de seres dentro de uma empresa que vai formar o conselho daquela empresa, a diretoria. Nós poderíamos dizer que a soma dos conhecimentos desses seres é a consciência da empresa. Da empresa, já que você trouxe para a personalidade. sim. O empresário, a soma dos valores. Então, se Essas várias pegarmos funções. dentro da estrutura de um átomo, então o que há de mais nobre no átomo é o que sai dele por promoção, que são os fótons. A união dos fótons forma a consciência do átomo, gestada por aquele átomo. E assim por diante. Então, é considerado um número de elementos e a expertise desses elementos. E às vezes pode ser só a expertise deles somadas. Vamos supor que dentro de uma diretoria de uma empresa, um tem habilidade na mecânica, o outro tem habilidade para gerenciar a parte elétrica, outro a fazer as estatísticas, outro fazer Limpeza talvez não, cada mas cada setor, porque setor daquela área. a empresa é um organismo vivo, então cada um tem uma habilidade. Então é a soma dessas habilidades forma a consciência. Agora um sozinho não tem a consciência da empresa, porque ele não vai ter a habilidade. Agora, se todos eles tiverem a habilidade que passaram por todos os setores da empresa igualmente, possuem os mesmos cabedais, aí que nós chamamos de consciência coesa. Aí os elementos não mais se divergem. E normalmente só atinge isso quando atravessa o mundo da alma no que nós chamamos de Cristo interior. Lá são um. Mas Uno, aqui, às vezes, um puxa para um lado, mesmo no corpo, na gerência de um órgão,
Você veio uma equipe, mas de repente uma se corrompe, vamos trazer o açúcar, o outro não, nós não vamos trazer porque isso vai complicar a nossa vida. E é da própria diretoria que permite. Porque se a diretoria bater o pé, não vamos trazer. Nós vamos explicar para os funcionários, nós vamos melhorar as condições de vida deles, nós vamos dar um aumento de salário, nós vamos dar um seguro. Mas eles vão entender que precisa trabalhar uma hora a mais ou uma hora a menos, comer menos, mas não cede. O funcionário está querendo pôr fogo na empresa. Vamos lá conversar com eles. E aí O que está o acontecendo? empresário fica assistindo. Quem começou esse negócio? De onde veio a informação? Alguém de fora está insuflando vocês? Nós temos a empresa para cuidar. Graças a ela, vocês têm o trabalho. Agora, se vocês continuar como estão fazendo, boicotando a empresa, fazendo mal o trabalho de vocês para o produto sair com defeito, nós vamos perder o cliente. Aí a empresa morre e vocês ficam sem trabalho. Então nós chegamos à conclusão, se realmente não está sendo suficiente para a vida de vocês o salário, mostre produção. Nós só vamos dar a partir de hoje 2% do lucro líquido da empresa vai ser rateado entre vocês. Mas por produção. Não é aumento de salário, que nós já demos aumento. Agora vocês vão ter aumento baseado no aumento da produção. Vocês vão produzir a mais do que já produzia, porque o salário já é digno, de acordo com os recursos da empresa, é o que podemos. Tantos por cento para salário, tantos por cento para isso, para aquilo. Se desviar, sabemos que a empresa vai afundar. Então, é por estatística, alguém é encarregado disso e falou, se mexermos aqui, nós vemos isso no nosso país. O país está claro aí, exatamente. diante dessa... Vemos as empresas estatais antes e agora como estão. Então, ficou mais ou menos... Sim, deu para entender. Então, a consciência é isso. Então, a alma, com toda essa... A arquitetura que ela construiu de virtudes é que vai fazer o balanço de como ela conduziu os seres que foi confiado a ela, que ela foi aliciando, convidando, capacitando e integrando. Ela vai se olhar no espelho e ver se aqueles elementos estão harmônicos dentro dela. Ela vai ver que vai ter vários traumas. Lembra daqui das depressões nervosas? Então, vários traumas, energias deformadas, como o próprio André Luiz, comeu em demasia, usou sexo em demasia, bebeu o que não devia, os alcoólicos, e agora o seu próprio corpo ali em frangalhos, né? Chegando lá pelo suicídio indireto. Criou aquele estado mental. Vamos responder. E essa mente, ela é capaz, mesmo se ela for imatura, de saber analisar, porque nós sabemos que o André Luiz, o espírito em si não era imaturo. Então, Tanto é que deu o espírito. Aquela alma. Mas a personalidade de André Luiz ainda imatura, porque nem acreditava em Deus quando encarnado, né? Não tinha uma noção dessa consciência cósmica. Então a alma é informação. Então já tinha uma habilidade como cientista, como médico sanitarista, mas faltou esses valores, que agora vem que buscar esses valores. Quer dizer, ele tem o pessoal, tem o diamante bruto, agora tem que voltar para burilar, né? Fazer o polimento. A Pâmela Ulho e a Elizabeth Sobrinho, elas fazem uma pergunta assim. Como cuidar da higiene de modo geral, pois alguns produtos podem destruir a proteção natural de certas áreas do nosso corpo, causando alergias e outros problemas? Acho que nem precisaria responder a pergunta. Nós estamos trazendo elementos indevidos na desculpa de estar fazendo higiene. Vamos dar um exemplo bem prático. Se você tem o sabão adequado, você consegue desintegrar a molécula de gordura que está ali emprenhada
nos utensílios. Mas dependendo de como você usa uma água benzida, não pode fazer uma higiene nas partes íntimas, principalmente de forma bem... E se você sabe, você pode até usar lá o sabonete X, o elemento Y, que você sabe que tem, mas converse com eles. Benza o povo, magnetize o povo, tira o efeito colateral. Minha sogra tirou o efeito da quimioterapia, nunca perdeu um fio de cabelo, embora tomando as mais potentes doses, porque era um dos mais rebeldes o elemento cancerígeno que a visitou. Então, antes, eu vou conversar com esse pessoal, falar, vocês foram criados com essa estrutura. Agora, a minha estrutura é assim e eu não quero que vocês agridam, quero que vocês me ajudem a fazer que higiene. Eu não estou expulsando o povo, só que da maneira que eles querem evoluir, por exemplo, alguém que não sabe fazer a higiene no seu próprio pênis, por exemplo, uma criança, pode criar uma estrutura que daqui a pouco gera uma infecção, uma inflamação, daqui a pouco perde até o órgão. E bastaria, se fizesse a higiene direitinho, água. Não precisaria nem usar sabonete, nem sabão, mas constantemente, né, toda hora do banho, e enxugar direitinho. Porque se não enxuga, fica um ambiente propício. E enxugar com o quê? As partes íntimas. Então, deixe uma ponta da toalha que você não passou em outros locais do corpo, que são mais resistentes por conta da pele, mais robusta. Então, aquela parte íntima, ou você tem algo para enxugar a parte íntima, ou usa uma ponta da toalha que você não usou no corpo. Então, certos cuidados. Agora, converse com os elementos. Converse com a água que você vai usar após o que você colocar e faça um trabalho de harmonia que não vai agredir. Eu lembro uma época que você falou assim, que você tomar 2 banhos ou 3 por dia, procurar não usar nos 3 a bucha. Exato. Para não agredir, você falar da camada que protege o próprio. Eu vou em vários lugares, tem gente que põe umas buchonas bonitas. E eu tenho mais de 30, quase 40 anos que não uso bucha no meu corpo. Certo? Eu faço o meu carinho lá com... E não tem a agressão dos elementos. Vou usar o sabonete, converso com o povo lá. Então tá, nós já vamos encerrar, que a nossa consciência está falando que é hora de parar. Só a resposta da Cristiane Chagas. Existem mestres ascensionados como Saint Germain? Muitos, mas muitos mesmos, e muitos mesmo ascensionados, estão voltando para resgatar o nosso planeta. Uns encarnados e outros não. Cristo enviou mesmo esses mestres ascensionados? Muitos. Krishna, Buda, muitos avatares como Chico Xavier, um ser ascensionado, ele não precisaria estar aqui. São seres que estariam em dimensões, e não é na 5ª dimensão, o caso de um Chico, de um Buda, de um Krishna, de um Saint Germain, de um Ramatiz, que alcançou esses estágios também, Miramês, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes. Então, todos esses seres já têm o passe livre como cidadão cósmico. Bezerra, pelo menos, tem a liberdade de encarnar em qualquer lugar no sistema solar. Mas ele não falou que ele tem o passe para... Cósmico. Né? Mas já é um avanço fantástico. Então, vamos aqui rapidamente. Nós vamos deixar aqui muitas perguntas para o próximo domingo. Pouquinho, porque não, hoje a função era essa, trazer as provocações. Agora, no domingo que vem, a Pâmela e a Aline vai ter o momento delas e nós vamos ter um espacinho lá. Elas deixam lá uns minutinhos para a gente responde um pouco. E prometemos no próximo domingo, que é perguntas e respostas, aí nós fazemos um apanhado
e Trazemos e essa. procuramos responder a maior parte, né, do que for possível. E os que assistirem terão alguma observação, terão dúvidas e farão as Exato. perguntas. Hoje era para gerar as dúvidas, né, era mais para gerar, né, como assim, um choque consciencial para a pessoa ver que tem algo a mais que precisa ser pensado. Então, agora domingo a gente já dá continuidade e vai dando sequência. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos ter um outro convidado, o Geraldo Lemos. Não foi possível pela viagem, e a próxima quinta-feira também é gravada, e nós não vamos estar presentes fisicamente, e a live com o Geraldo Lemos precisa ser ao vivo. Se é live é porque é ao vivo. Então, se não é ao vivo, como hoje, não é live na realidade. É um programa gravado sendo exibido. Então ficou para outubro, não sabemos o dia de outubro, mas vale a pena esperar, porque a agenda dele é muito cheia, então ele cedeu um espaço, mas não foi possível, não foi por nossa vontade. Então a nossa gratidão a vocês, telespectadores e internautas. Fique com a nossa programação amanhã às 20 horas. Tempo de despertar, as nossas pílulas. Na quarta-feira, exemplo não nos falta. Então, na quinta-feira terá um outro convidado. De repente, a gente dá continuidade a essa temática ou um assunto que vai trazendo mais informações a respeito. E no próximo domingo voltamos com a Pâmela e a Aline Gonçalves. Na sexta-feira tem um projeto Imagem, trabalho do Arnaldo Silva. Na quinta-feira com César Ayala. E aguardamos vocês nas próximas etapas. Você quer saber no próximo domingo quem será? Ou o que será após a Aline? Nós falamos no próximo domingo mesmo, depois. Gratidão a vocês, telespectadores, internautas, empresas parceiras, emissoras parceiras, Luiz Carlos, Aline Gonçalves, César Ayala, que está chegando também para fazermos outro trabalho. Muita luz, muita paz. Namastê. Namastê. When the